Boa noite, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês a paciência que vocês terão hoje de poder fazer com que eu possa trazer uma explanação do capítulo 10, aonde eu terei colocado algumas das ideias ou do estudo que eu fiz sobre ele, né? Com muita gratidão, peço a Deus que ampare a cada um de nós, ilumine a cada um de nós e que me dê a oportunidade de poder falar um pouco sobre Jesus. Eu sempre brinco, né? Sempre trago essa reflexão de que nós, quando voltamos à casa espírita, é como se nós estivéssemos ligando para um filho amado, para um filho querido. Por quê? Porque nós sentimos saudade dele e através de uma ligação, através de ouvir a voz daquele a qual amamos, a gente acaba matando a saudade. Então, quando nós retornamos à casa espírita e nós ouvimos as pessoas que aqui vêm falar sobre o Evangelho de Jesus, é porque nós temos saudade desse mestre, é porque nós temos a vontade de permanecer ao seu lado. E uma das maneiras é voltando à casa espírita e matando esta saudade através daqueles que aqui vêm explanar alguma coisa sobre ele. No capítulo 10, aonde fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu queria fazer uma reclamação aqui, pessoal, porque todos os sábados, quando nós iniciamos o Evangelho na Sopa, a nossa irmã sempre canta. E eu não entendo por que na palestra de quinta ela não canta. Pessoal, ela está cantando tão bem que ela já tem um grupo que segue ela no Instagram e tudo mais. Então, para vocês terem a noção, né? Ela canta muito bem, não é isso? Então, na próxima quinta, quando ela for fazer a explanação inicial, peça a ela: olha, temos que cantar, porque cantar alegra o coração. Ela também falou algo muito importante, né? Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um grupo de estudo que está estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos domingos, nós temos um outro grupo que começa às 7h30 da manhã e que dá um café aos assistidos. Depois esse pessoal toma passe e às 8h30 nós iniciamos um outro estudo, o livro do Religião dos Espíritos, que fala sobre as perguntas do livro dos Espíritos. Aos domingos, né, às 8h30 da manhã, pode ser de forma online ou presencial. Então, é claro, nós entendemos que aos domingos, né, é um dia de descanso, é um dia em que nós temos aquele dia livre para descansar o corpo físico. Mas o estudo é muito importante para todos nós. Aquele que quer se tornar espírita, o caminho é começando pelo estudo, porque o espiritismo, ele passa pela filosofia, e filosofia, um dos tripés do espiritismo. Filosofia, para quem é da área, sabe que filosofia é estudo. Então, se nós queremos nos tornarmos espíritas, precisamos começar a estudar, porque é através do estudo que nós vamos nos moldando, nos modificando, tendo entendimento de muito daquilo que nos acontece, de tudo aquilo que nós passamos e às vezes não temos compreensão.
Então, nós devemos, como espírita, começar a estudar. O capítulo 10, quando fala bem-aventurados os que são misericordiosos, ele vem numa sequência desde o capítulo 5, aonde fala bem-aventurados os aflitos. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, ele fala bem-aventurados os puros de coração. No capítulo 9, ele fala bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí complementa no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, olha a sequência que Jesus foi colocando, ou que Kardec foi codificando no Evangelho, uma sequência de bem-aventuranças. Bem-aventurados. Nós façamos esta pergunta: o que é que significa bem-aventurados? Então, bem-aventurados, nós podemos trocar esta palavra por pessoa humilde. Só que eu vou abrir aqui um parênteses antes. Todas as vezes que eu cometer o erro de falar nós, entendam vocês que eu estou falando eu, porque eu estarei fazendo uma reflexão deste capítulo. E muitas vezes eu cometo o erro de colocar a palavra nós. E quando eu coloco esta palavra nós, significa que eu estou inserindo neste contexto todo mundo no mesmo patamar. E isto pode não acontecer. Alguém pode levantar o dedo e falar: Batata, eu não concordo com este ideal, eu não concordo com esta ideia. Então, é prudente que todas as vezes que se eu cometer o erro de utilizar a palavra nós, vocês remetem esta palavra como sendo eu, tá? Então eu vou estar sempre tentando me corrigir. Já há algum tempo eu tento fazer, mas às vezes escapa, até mesmo por costume. Então a palavra eu devo sempre falar desta forma. Para me tornar misericordioso, é necessário entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa humilde. Mas eu, quando não entendi o que significava ser humilde, eu acreditava que ser humilde era uma pessoa pobre de bens materiais. Sempre que eu remetia a palavra humilde na minha mente, na minha tela mental, vinha uma pessoa pobre de bens materiais. Até que, estudando, eu entendi que humilde pode ser uma pessoa de grandes bens materiais, e é uma pessoa humilde. E uma pessoa de poucos bens materiais ou quase nada pode ser uma pessoa orgulhosa. Então, humilde não quer dizer desprovido de bens materiais. Humilde quer dizer uma pessoa que tem em seu coração as facilidades que nós, quando viemos aqui, quando nós passamos pelo ministério da reencarnação, nós recebemos de Deus a oportunidade de nos reeducarmos. Olha só como eu usei a palavra. Nós recebemos, pela misericórdia de Deus, a incumbência de retornarmos aqui neste plano carnal para nos reeducarmos. Significa que nós já aprendemos a lição uma vez, mas não aprendemos completamente. Por isso, retornamos a este plano para sermos reavaliados, para aprendermos de novo e colocar em prática
para que no final desta jornada nós temos a oportunidade de sermos reavaliados. Quando ele fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, ele quer encerrar aquele que é humilde e que veio aqui nesta etapa, nesta jornada, para aprender a ser misericordioso. Batata, você poderia exemplificar o que é que poderia ser misericordioso? Vamos imaginar, conta um narrador que ele era uma pessoa de grandes bens materiais, empresário, bem-sucedido, e certa feita um dos seus funcionários, ainda no seu local de trabalho, teve um problema de saúde e estava agonizando a morte. Naquele momento, os funcionários correram e chamaram o patrão. Patrão, olha, um dos nossos colaboradores está agonizando. O senhor não poderia descer lá e nos auxiliar a socorrê-lo? E ele, mais do que depressa, correu lá e tentou auxiliar. No momento em que ele estava tentando auxiliar, aquele empregado pegou em sua mão e falou: olha, eu preciso da sua misericórdia. Eu gostaria que o senhor pudesse auxiliar aos meus entes queridos, porque eu tenho uma família e essa família vai necessitar de cuidados, porque eu era a única renda da família. Este empregador, segurando a mão do funcionário, falou: pode ficar tranquilo, vá em paz, meu irmão, porque eu serei os seus olhos aqui na terra. Então, ele desencarnou naquele momento, com a gratidão, como é a gratidão hoje que eu tenho de estar aqui falando de Jesus. Ele desencarnou tranquilamente, é recebido no plano espiritual, passa algum tempo, e aí ele começa a observar que aquele empregador não deu a mínima para a família. E o que pôde tirar dos bens materiais, ainda o fez, através de não pagando os direitos que aquele funcionário tinha. Aquele funcionário, no plano espiritual, entendeu que ele poderia retornar e cobrar aquilo que o empregador lhe prometera. Mas ele, quando se achega perto daquele funcionário, daquele empregador, ele percebe que ele não consegue atingi-lo. Através dos seus pensamentos, através das suas energias vibratórias, ele não consegue atingi-lo. Mas ele percebe a filha. E a filha, por ser ainda uma criança, recém-chegada do plano espiritual, aonde as energias ainda não são solidificadas, ele então começa a acoplar-se através das suas energias mentalmente sobre aquela criança. E aquela criança vem tendo transtornos, inúmeros transtornos ao longo da vida. Os anos se passam, ela se encontra com 16 anos e está no manicômio com uma camisa de força. Tamanha era a obsessão daquele funcionário que não houvera antes ter recebido os benefícios que o seu empregador lhe havia prometido. Ele, então, é-lhe sugerido como uma última tentativa, que naquela cidade
ia haver um palestrante de grande renome, uma pessoa que tinha uma mediunidade muito aflorada, uma mediunidade muito séria. Ele então vai até aquele local onde a filha está, digo aprisionada, porque está numa camisa de força, para que seja contido, porque ela acabava tendo surtos psicóticos e tudo mais. Então é levado à presença daquele palestrante. No término da palestra, ele chama ela num canto e o empregador então lhe oferece o que era que estava acontecendo. O palestrante, vidente, conhecedor de mediunidade, recebe uma entidade e ao lado desta entidade que ele estava recebendo, o seu mentor lhe indica: olha, este caso não é como ele está falando. Esta entidade que está lhe apresentando, ele está vindo cobrar um débito, no qual ele prometera cuidar dos seus entes queridos. E como não o fez, agora ele pega um dos seus entes queridos como escravo. Então o médium relata para ele o que estava acontecendo. Olha, você prometeu e não cumpriu esta situação, é verdade? E ele, com lágrimas nos olhos: sim, é verdade, mas eu a partir de hoje irei modificar toda essa história. Mais uma vez ele promete. Mas a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, acha interessante para cada um de nós que nós temos a oportunidade de receber uma segunda chance, de retornarmos aqui e sermos reavaliados. E aí, esta jovem, ao longo dos anos, se melhora, volta a ter uma vida normal, e numa vida normal, ela casa. E no seu primeiro filho, recebe em seus braços aquele funcionário. E numa das atitudes do empregador, vai até o cartório e modifica o seu testamento, colocando no testamento, já inserido nele, aquela criança. Aí nós perguntamos: aonde está a misericórdia de Deus? Deus lhe dá a oportunidade e muitas vezes, sem sabermos, nós realizamos esta misericórdia porque é necessário a cada um de nós modificar os nossos sentimentos e pensamentos. E aí, sem ele saber, estava devolvendo ou pagando a dívida que tinha para com o seu funcionário através do seu neto, colocando os bens materiais em seu nome. Aquilo que ele devia no passado, estava pagando agora. Então olha só como é a misericórdia de Deus para conosco, dando-nos a oportunidade do resgate, da recuperação. Quando eu me fiz a pergunta, qual a diferença entre um espírito superior e um espírito em elevação, um espírito evoluído? Faça um trabalho mental. Qual a diferença entre eles? E aí eu encontrei uma resposta. O espírito superior reúne ciência, sabedoria, bondade e amor. Eu estou nesta existência buscando estas condições, buscando aprender as coisas da ciência. E para buscar a ciência eu preciso estudar. Eu estou buscando sabedoria, porque todas as vezes que nós vamos transformar o conhecimento em sabedoria. Discípulo é quem está buscando conhecimento. Mestre é aquele que já transformou o conhecimento em sabedoria. Bondade
eu estou buscando o caminho da bondade e gostaria de sair nesta vida praticando a lei de amor. Como é que como é que eu devo praticar a misericórdia? Vamos imaginar numa das cenas em que André Luiz, estando com Clarencio lá no umbral, quando o André Luiz por várias vezes foi levado, no umbral para fazer auxílio, e isso dita os espíritos, dita algumas literaturas espíritas, que foram algum tempo, André Luiz estando com Clarencio em vários locais. Mas por que Clarencio levava sempre André Luiz para os locais? Porque se ele tivesse me levado, quando eu tivesse a oportunidade de me encontrar com Clarencio no umbral, eu ia dar uma olhada para o lado e falar assim: te conheço, eu sabia que você ia vir para cá, meu amigo, bem que eu falei para todo mundo que um dia eu ia te ver aqui. E aí ia ficar naquela imensa vontade de sair dali e fofocar com alguém. Tá vendo? Fulano de tal se encontra lá. Você sabe aquele outro, meu vizinho? Tá lá também. Sabe aquele nosso amigo lá? Tá lá também. E você não sabe quem que eu encontrei. Se eu te contar, essa é a diferença de um espírito superior para mim. Por quê? Porque um espírito superior, quando vai na solicitação de Deus buscar alguém, ajudar alguém, ele implanta a misericórdia. E foi por isso que por muitos anos, ou por algum tempo, porque nós não sabemos dimensionar o tempo do plano espiritual ao nosso, então por algum tempo, André Luiz caminhou com Clarencio para desenvolver a misericórdia. Quando ele, ao final, quando ele chegava nas zonas umbralinas e via alguém, ele sentia uma imensa ternura, uma vontade incrível de auxiliar. E é isso que o capítulo 10 vem falando. Humilde é aquele que tem em seu coração a vontade de auxiliar, a brandura que tem em seu coração a misericórdia para com aqueles com quem você convive diariamente. É isso que Deus nos dá. Nessa história que eu relatei, foi a misericórdia de Deus sendo colocado ali para auxiliar aquele irmão que outrora prometera, mas não cumprira. Porém, pela misericórdia de Deus, ele foi reavaliado. Devemos nós termos esta oportunidade de desenvolver em nós a misericórdia, porque misericórdia é brandura, é mansidão, é olharmos para o nosso irmão e vê-lo como irmão. É isto que nestes capítulos de bem-aventurança vem nos solicitando. Olha lá como ele falou: bem-aventurados os aflitos, porque todo aquele que é humilde tem aflição, e aquele que com humildade vem até Deus, as suas aflições irão ser diminuídas, solucionadas. Encontrará em Deus, em Jesus, todo o amparo para as suas aflições. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas eu, ignorante ainda como sou, quando li a palavra pobre, eu entendi que era uma pessoa desprovida de bens materiais. E aí eu aprendi que bem-aventurados os pobres de espírito é aquele que é desprovido do orgulho, da vaidade. Ontem, no estudo de ontem, o Carta falou algo legal. Uma das paixões que mais nos aprisiona
No plano carnal é o orgulho. Então nós devemos sempre ter a oportunidade de nos desprendermos deste tal do orgulho. Mas nós não iremos realizar misericórdia enquanto este danadinho estiver assolando os nossos corações. Porque para exercitar a misericórdia, nós temos que nos desprover do orgulho. Bem-aventurados os que têm puro coração. Quando nós tivermos a oportunidade da pureza em nossos corações e olharmos sempre para o nosso irmão e vermos a pureza, a beleza que ele contém, mas eu, cada vez que olho para um irmão, só olho o que ele tem de defeito. Eu sempre brinco, eu ainda tenho um defeito muito grande de olhar um copo pela metade de água e olhar sempre que ele está meio vazio. Então nós temos que nos desprover disso e olharmos sempre para um irmão e vermos as qualidades e as belezas. É desta maneira que nós conseguiríamos começar a desenvolver esta tal misericórdia. Ela é muito difícil. Ontem, no estudo, novamente, relembrando, nós falamos, nós estamos no capítulo 17, e lá, numa das falas, nós acabamos dialogando da seguinte maneira: o caminho que leva a Jesus, ele é o caminho da dor. Compreender isso é difícil. Puxa vida, eu busco a Jesus sabendo que eu vou sofrer. Eu quero buscar a Jesus para ser feliz, porque lá está escrito que a cada um de nós será dado a oportunidade de sermos felizes. E existe uma felicidade que nos é prometida, a felicidade relativa. Absoluta ainda não, mas relativa sim. Mas você está acabando de falar que o caminho que leva a Jesus é o caminho da dor? Puxa vida, eu vou largar a mão de te ouvir, Batata. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então vocês perceberam que ele fez uma analogia, uma cronologia, para que nós chegássemos no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. É necessário conter todas estas qualidades, ter todas estas faculdades, colocar em prática todos os talentos que nós recebemos de Deus. Batata, quais são os talentos que eu recebi de Deus? Você poderia dar alguns aí? Olha só, não estou vendo nenhum aqui nessa sala que é cego. Não estou vendo nenhum nesta sala que não fale, que seja mudo ou surdo. Estou vendo aqui nesta sala que todos têm as duas mãos e as duas pernas e andam tranquilamente. Olha quantos talentos Deus nos deu através das faculdades. E aí, Batata, o que você está colocando em prática com os seus talentos? Porque é a prática dos nossos talentos que nos vai dar a oportunidade de sermos misericordiosos. Desenvolver a misericórdia é através de utilizarmos os talentos que Deus nos deu. Ou faremos como a parábola dos talentos, pegaremos os talentos e enterraríamos. Porque o meu servo, o meu senhor, ele é bravo. Uma palavra bem interessante que eu achei no Evangelho, dita-nos assim: misericórdia. Misericórdia é a manifestação do sentimento de solidariedade, de bondade, de compaixão, de perdão, de indulgência, de clemência,
de piedade e de amor. Então, quando nós estivermos colocando em prática todas estas palavrinhas que aqui foram ditas, nós estamos nos abeirando a termos a tal misericórdia. Mais uma. Quando essa é bem conhecida de todos, na maioria das vezes todas as pessoas sempre comentam e falam, né? André Luiz estava num diálogo com a sua mãe, e aí ele pergunta para ela: olha, mãe, e aí, como que está o pai? Filho, desde o primeiro momento em que seu pai se encontra aqui no plano espiritual, eu velo por ele, tanto quanto as suas irmãs. Aí diz que o André Luiz ficou: opa, peraí, mas irmã? Não estou sabendo. Mas eu irei reencarnar, irei voltar ao plano físico para auxiliá-los. Eu irei voltar a ser novamente a esposa do seu pai e receberei como as duas filhas as amantes do seu pai. Quando nós estivermos com o coração limpo, puro, brando, manso, como a mãe de André Luiz, que aceitou retornar a este plano para dar a oportunidade ao ex-esposo, ao futuro esposo, de se reconciliar para com Deus através das duas amantes como filha. E aí abre um parênteses, né? Às vezes, quando olhamos para um dos nossos entes queridos, pode ser que um desses entes queridos seja alguém que fora no passado um desafeto nosso. E aí, pela misericórdia de Deus, nós, através do ministério da reencarnação, olha aqui toda uma cronologia aqui, no ministério da reencarnação, e no Evangelho fala: nós suplicamos, nós não pedimos não, nós suplicamos, nós ficamos de joelho. E o pior, né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós olhamos para nós e nos sentimos muito forte e pedimos para que Deus nos dá a cruz mais pesada possível. Pode colocar peso nessa cruz, Senhor. Pode colocar peso que eu tenho força suficiente para carregar. Olha, pede um pouco menos. Não, Senhor, confia em mim. Tora o pau. Quantos quilos? 200? Não, Senhor, põe 500 aí que eu carrego brincando. E aí ele põe 350. Porque é misericordioso e nos conhece. E aí, quando eu pego uma de 100 quilos, eu começo a reclamar. Eu começo a blasfemar contra Deus. Mas não é possível que Deus não tenha misericórdia de mim. Faça um exame de consciência. Quantas vezes você já não olhou para o céu e já deve ter pedido: Senhor, tenha misericórdia de mim? Eu sei que eu fiz isso várias vezes. Eu acredito que vocês talvez não tenham tido a necessidade. Mas quantas vezes eu: Senhor, tenha misericórdia. Porque eu pedi, porque quando eu estava no plano espiritual eu tinha muita força, eu tinha muita vontade, eu queria resgatar tudo nesta única existência. Mas quando eu cheguei aqui, eu vou vendo que eu não tenho tanta misericórdia assim, que eu não tenho tanta paciência, que eu não tenho tanta brandura, tanto amor, como eu as tinha quando estava no plano espiritual. Mas era porque lá eu estava rodeado, eu estava envolto a boas energias. Lá era tudo lindo e maravilhoso.
Nós vimos em alguns filmes como é bacana o nosso lar, como as flores são perfumadas, como o som de lá é diferente daqui. Mas aqui o som é tribulado. Aqui as energias são difíceis. A convivência para com os nossos irmãos são complicadas. As arestas que nós temos que nos lapidarmos, dos débitos que temos um para com o outro, as nossas paixões que nos vêm ao nosso coração, à nossa vontade, aí eu começo, Senhor, 100 quilos, ô louco, o Senhor não tem piedade de mim? Não é possível que o Senhor me manda carregar essa cruz de 100 quilos? Eu não pedi isso, eu tenho certeza que eu não pedi esse negócio. O Senhor está me dando porque o Senhor é mau. No sábado, eu vim na sopa, neste sábado que se passou, né? Era o 4º sábado, no qual eu faço parte do grupo da sopa do sábado. Aí, após nós termos terminado a sopa, o evangelho e tal, tudo mais, lavado aqui, tem alguns irmãos aí que estão bravos comigo, porque eu incentivei o Carta a lavar as cadeiras também, né? E aí, depois que todo mundo estava assim indo embora, ficou só eu e o Carta. E aí nós ficamos conversando um tempinho. E eu relatei para o Carta uma situação que aconteceu comigo recentemente, aonde eu não exerço a misericórdia, né? Aonde eu não entendo muitas vezes os desígnios de Deus, aonde eu não entendo o peso da cruz que eu solicitei a Ele. Eu relatei a ele, falei, Carta, olha, mês passado, final de fevereiro, final de fevereiro, a minha filha sofreu um acidente, quebrou a perna, tal, beleza, blá, blá. Fui para lá, voltei, fiquei com ela, né? Daqui lá são alguns quilômetros, e na estrada, eu fui daqui lá rezando. Por quê? Porque era distante, e eu fui, Senhor, ampare a minha filha, coloque, né? E fui, beleza. Quando eu cheguei, passou 7 dias, eu tive uma crise e fui parar no hospital. E fiquei 3 dias. E os dias que eu fiquei lá, eu rezei pra caramba. Fiquei rezando, né? Eu estava colocando em exercício aquilo que eu venho aprender aqui. Beleza, 3 dias, no domingo de manhã, saio do hospital. No outro domingo, na segunda-feira do outro domingo, a minha filha que ali está, cai de bicicleta. Sofre um acidente de bicicleta. Só que ela fica me ligando toda hora, e aí eu pego e fico brincando com ela no telefone. A hora que ela me ligou, ela estava indo para o supermercado para comprar um lanche para a gente, porque tá só eu e ela, já faz mais de 60 dias em casa. Então ela falou, pai, eu vou comprar um lanche. Beleza? E aí o telefone toca, eu vejo o nome dela na tela do celular. Aí eu peguei, como eu sempre brinco, né? Fui brincar com ela. Aí a pessoa que estava falando do outro lado falou, ô Batata, me desculpa, mas a sua filha sofreu um acidente. Eu só perguntei, aonde? Em frente ao Massal. Eu desliguei o telefone, peguei o carro e fui. Eu moro na 26, tem 5 quarteirão até a frente do Massal. Só que, do momento em que eu peguei a chave do carro e cheguei lá para ajudar, para auxiliar, eu fui blasfemando contra Deus. Eu falei isso para o cara. Eu falei, olha, Senhor, mas não é possível. Espera aí. Olha, eu estudo de segunda-feira, eu tenho estudo espírita, eu tenho trabalho e ajudo no estudo lá em outro local, e tenho trabalho mediúnico na terça. Eu venho aqui no estudo na quarta-feira, eu venho aqui às quintas-feiras na palestra, eu venho na sopa no sábado e domingo de manhã eu faço o estudo. Só na sexta-feira que não. Eu falei para ele, sinceramente, Senhor, espera aí, eu vou largar tudo ou eu não estou entendendo o Senhor? Não é possível que tudo de uma vez. Dá um intervalo. Aí, muito revoltado, eu cheguei muito revoltado no local. Peguei a minha filha, levei para o hospital, blá, blá, blá. Tudo bem. Na quinta-feira daquela semana,
eu estava assistindo uma palestra à noite, e aí um palestrante disse assim: ô, bacana, deixa eu te falar um negócio. Você está achando porque você é espírita que você não vai ter dores? Você está achando porque você é espírita você não vai ficar desempregado? Você está achando porque você é espírita a sua conta não vai ficar no vermelho? Ou você se esqueceu que o caminho que leva a Jesus é o caminho da dor? Aí eu tive a compreensão. Puxa vida, que bom eu ser espírita, porque eu posso ter me revoltado, mas eu compreendi, porque cada uma das pessoas que se achegavam em mim falava para mim: Batarca, pode ter a certeza que o que aconteceu, aconteceu metade do que talvez poderia ter acontecido. Então, existe a misericórdia de Deus em tudo. E nós, que não temos a brandura em nosso coração, eu que não tenho a brandura em meu coração, às vezes me revolto. E preciso de um amigo, de alguém, de um centro, de uma casa espírita, para falar: olha, lembra que a cruz que você pediu tinha 500 quilos? E a que você está carregando só tem 100? Por isso que eu sentei com o Carta no sábado e relatei o que eu estava sentindo. Porque nós, espírita, ou eu, enquanto espírita, muitas vezes tenho vergonha de vir falar com a Beth, com alguém da casa espírita, com o Carta. Eu sou espírita, eu vou lá falar para o Carta que eu estou com um problema, que eu estou tendo algum problema de relacionamento com a minha esposa. Aí todo mundo da casa espírita vai ficar sabendo. Mas se não for neste local, que estes amigos nos orientam para que nós possamos exercer a caridade, exercer a misericórdia, desenvolver em nós esta tal misericórdia, para que eu possa compreender de que forma é que eu vou sair daqui. Porque todas as vezes que eu levo o meu pensamento a Deus, eu peço a Ele: Senhor, tende misericórdia de mim, que eu possa, Senhor, também ser misericordioso. Porque eu tenho alguns amigos que quando senta comigo para conversar, só me engrandece. Nossa, Batata, você é gente boa, não sei o que. Quando está longe de mim, falar a verdade para os outros. E nós devemos ser misericordiosos. Quando um dos nossos amigos se encontrarem do meu lado, que eu relate a ele a verdade, ampare ele, porque falar a verdade é um ato misericordioso. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de exercer a caridade através da misericórdia, que nós sejamos amparados por Deus para realizá-la. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos.